bem? Boa tarde. Tem empresário por aí? Sim? Não? Não? Sim? Muito bem. Então, eu vou falar bem rapidinho, vai ser uma palestra bem curta, mas achei interessante para todo mundo que está no setor da moda e para quem tem empresa, tá? Só falando rapidamente sobre o nosso banco, além da gente ter patrocinado o Flamengo, que foi campeão da Libertadores em 2019, a gente é um banco digital feito para a empresa, tá? Então, para quem tem uma pequena empresa, para quem tem a ambição de crescer e precisa de serviços financeiros, todos nós precisamos, o nosso banco é a escolha adequada para quem tem um pequeno negócio. Queria falar com vocês um pouquinho sobre o Brasil, queria dar uma palavra de motivação para vocês. O Brasil mudou muito do começo do ano para o que a gente enxerga de Brasil hoje, tá? Então, no começo do ano, quando a gente olhava o Brasil, a gente achava que a inflação ia disparar. Então, a gente olhava um IPCA. IPCA é um índice que indica a inflação. A inflação é ruim para a gente, né? A gente olhava no começo do ano, logo depois das eleições, a gente via algo perto de 5,40% de inflação. Hoje, quando a gente vê o que a gente espera de inflação para o ano, a gente está falando de 4,63%, tá? É um decréscimo de quase 15% na expectativa de inflação. Isso é uma coisa boa. Os preços ficam menos caros para quem vai produzir e a gente consegue produzir mais. Quando a gente pensa no crescimento do nosso país, a gente via lá no começo do ano, perto das eleições, um crescimento perto de 0,70%, um crescimento baixinho. A gente costuma dizer na linguagem econômica, é um crescimento anêmico, né? E hoje, quando a gente olha a visão mais atual do que a gente acredita que vai ser o crescimento do Brasil, a gente está falando em quase 3%. Isso é um crescimento de quase 300% em termos da expectativa do que a gente enxerga o Brasil hoje. Quando a gente fala em juros, juros é uma coisa ruim. Quanto mais juros, mais difícil para produzir, mais caro ficam as coisas, mais caro é o crédito. A gente via a taxa de juros perto de 12,50 e hoje a nossa expectativa é 11,75, também um decréscimo aí de quase 6%. E para terminar, o dólar, muitas coisas que a gente consome na indústria da moda, na indústria têxtil, são importadas, o dólar importa para a gente, e a gente via no começo do ano um dólar perto de 5,30 e hoje a gente tem uma previsão de fechar o ano com 5, portanto, também um decréscimo aí de 5%, isso é uma coisa boa, tá? Então, a economia hoje ela é substancialmente melhor do que o que a gente achava que ia ser no começo do ano. Quando a gente fala em expectativa, a economia é sempre sobre expectativa, o que a gente vai esperar do nosso país, a gente enxerga um Brasil melhor. E as pequenas e médias empresas têm apresentado bom crescimento, né? 1/3 das PMEs deve crescer mais do que 30% nesse ano, isso é um dado ótimo para a gente, crescimento é coisa boa, é venda, é a indústria da moda se movimentando. Em setembro desse ano, foi há 2 meses atrás, a gente ainda não tem os dados de outubro fechado, mas as PMEs apresentaram um crescimento de quase 7%, tá? Quando a gente faz a comparação ano contra ano. Isso é um dado ótimo, é um dado que já está chegando perto dos 2 dígitos. Tá? E a PME, no Brasil, ela registra o maior volume de empregabilidade. O que significa isso? 73% das vagas de trabalho que foram criadas esse ano, quase 1 milhão de empregos, foram postos criados em pequenas e médias empresas. Com isso, as PMEs têm ganhado cada vez mais protagonismo, né? Elas representam quase 1/3 do PIB, né, de tudo que a gente produz de riqueza no Brasil. Elas representam quase 99% das empresas do Brasil, são pequenas e médias empresas. 62% dos empregos com carteiras assinadas vêm dessa indústria. E elas geram uma renda anual de quase 500 bilhões de reais por ano. Muito legal, né? E a indústria da moda, a indústria têxtil. No mundo, 1 a cada 8 pessoas que trabalha está envolvida no setor da moda ou no setor têxtil. Isso é muita coisa. Em 15% de toda a força de trabalho no mundo está empregada nesse setor. A nível global, o tamanho desse mercado é de quase $1 trilhão.
Isso é muito representativo. A expectativa que a gente tem é que até 2030 esse mercado cresça 4% todo ano, na média. Tá? É o que a gente chama de Compounded Average Growth Rate, é a média de crescimento composta. Tá? 4% por ano até 2030, pelo menos. Tá? E os grandes representantes desse mercado no mundo são os mercados da Ásia e do Oceano Pacífico e respondem por quase 50% da receita global. Nosso profundo respeito com esses mercados, com esses países que estão interligados com a gente, estão ajudando esse mercado a se mover. Tá? No Brasil, a gente é referência, né? Então a gente acabou de ver a palestra da C&A super legal. E a gente cria referência no tema design, moda de praia, jeans, homeware. Então a gente tem uma certa afluência no mundo nesses temas. A gente tem quase 25 mil unidades produtivas formais em todo o país, ligadas à moda, ligadas ao setor têxtil. No Brasil, essa é a segunda maior empregadora na indústria de transformação. São quase $1 bilhão, um pouco mais de $1 bilhão em exportação, mais de 5 bilhões de reais. O Brasil é a quinta maior indústria têxtil do mundo e o quarto maior mercado no segmento de vestuário mundial. Então, a gente é uma potência na moda, razão pela qual a gente está tendo um evento como esse, de vários dias, super importante para vocês que estão aqui. Dito isso, para quem tem uma pequena empresa, uma média empresa, para quem está querendo prosperar, é importante ter à sua disposição uma gama ampla de produtos e serviços financeiros. Então, todo mundo vai precisar ter uma conta corrente, todo mundo vai precisar ter serviços do que a gente chama de cash management, né? Que é um nome bonito para falar de Pix, boleto, maquininha, esse tipo de coisa. Vocês vão precisar de crédito para investir nas empresas de vocês, para poder financiar o crescimento de vocês. Alguns de vocês vão descontar títulos, notas fiscais, duplicatas, vão precisar de proteção, seguro para os negócios de vocês. Alguns de vocês que compram e vendem com outros países, que, enfim, precisam abordar outros mercados, vão precisar de conta internacional e fazer operações de câmbio. Então, de uma forma geral, tentei retratar aqui nesse quadro todos os produtos e serviços que são importantes para os pequenos e médios negócios envolvidos aí no mundo da moda. Tá? Dado que o Brasil está crescendo, dado que o setor de pequenas e médias empresas está cada vez mais representativo, e dado que o setor da moda, o setor têxtil, é uma das locomotivas desse crescimento, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Acreditem no negócio de vocês, acreditem nas empresas de vocês. Tá? Acreditar significa investir, se preparar para as vendas de fim de ano, está chegando aí o Natal, alguns de vocês vão precisar formar estoque para vender, pagar 13º, impostos. Tem uma série de compromissos que alavancam o crescimento da empresa de vocês no fim de ano. E, para isso, eu queria deixar essa mensagem. Tá? Tem duas linhas que o governo deixou à disposição das pequenas e médias empresas, o FGI e o Pronamp, que são linhas que se destacam, tá? Por serem linhas de crédito abrangentes. Então, todos vocês, se habilitados, se cumprirem os requisitos do governo, são elegíveis para essas linhas de crédito. São linhas com as taxas mais competitivas do mercado. Então, para quem quer crédito, os créditos mais baratos do mercado hoje são as linhas de FGI e Pronamp. Tem prazos de pagamento longo e incentivos fiscais. Tá? Eu deixei aqui um quadro só para deixar na cabeça de vocês, mas quem contrata uma linha de crédito do FGI ou do Pronamp vai ter uma linha de crédito que é parcelada, então você paga em parcelas, você não paga tudo de uma vez. São linhas com prazos que são prazos longos, tipicamente 36 meses para pagar. Tem carência, então você só vai começar a pagar depois de 6 meses que você contratou. Vamos supor que você precisa investir na tua fábrica, que você precisa comprar um maquinário especializado, que você precisa comprar, cara, um volume de tecidos maior. Você tem 6 meses para poder começar a pagar. As taxas são as taxas mais competitivas do mercado, volto a falar. No BS2, a gente não cobra tarifa. Então, assim, é aquela taxa que é baixinha, mas o banco cobra uma tarifa, fica na entrelinha, a gente nunca vê. Aqui a tarifa é 0 de abertura de crédito.
e essas linhas não têm imposto, né? Então, o IOF é 0. Então, para quem está precisando investir, para quem vai chegar no fim de ano, precisa formar estoque, repito, para quem precisa pagar 13º, impostos, comprar tecido, investir em maquinário, ampliar as lojas, estas são as melhores linhas que o mercado oferece. Queria deixar esse recado com todos vocês. O nosso banco é o único banco digital que é especializado em PMS. Tá? Então, tem o banco roxinho, tem o laranjinha, tem não sei o que lá. Nenhum deles é especializado em empresas. O nosso banco é especializado em pequenas e médias empresas, produtos e serviços para atender às necessidades das empresas de vocês. Esse é um banco que tem um histórico super longo, a gente tem mais de 30 anos de história. Eu não vou ficar passando por todas as etapas da nossa história, mas a gente começou há 30 anos atrás com o Banco Bom Sucesso, depois a gente comprou recentemente uma empresa israelense, que é a Will, metade da nossa força de tecnologia, a gente é um banco super digital, tecnológico, e metade dessa turma está lá em Israel, trabalhando para oferecer para vocês os melhores produtos e serviços do mercado. E agora, recentemente, a gente mudou a estrutura do banco. Eu sou um dos sócios responsáveis pela área de pequenas e médias empresas no banco. E a gente está aqui se apresentando para vocês. Espero que vocês possam nos conhecer. Tá? O que a gente traz junto com nossos 30 anos de bagagem é um histórico de solidez. A gente tem quase um bi e meio de carteira de crédito, um pouco mais de um bi e meio de carteira de crédito, mais de 5 bilhões de reais em ativos. A gente faz transações de Pix, boletos, enfim, operações de transação, volumes de pagamento que superam a ordem de 115 bilhões de reais. O nosso patrimônio líquido já superou os 650 milhões de reais e a gente faz quase 30 bilhões por ano em operações de câmbio. Então, a gente é um banco muito sólido. Apesar de ser um banco digital, apesar de ser um banco com uma veia tecnológica, a gente tem uma solidez super grande. Eu queria convidar vocês a entrar no nosso site, nos visitar bancobs2.com.br. Para acabar, a gente tem uma linha super extensa de produtos e serviços de crédito. Quando eu falo em produtos e serviços de crédito, estou falando de um amplo portfólio, estou falando de produtos parcelados, como esse que eu mencionei, o Pronamp, o FGI. A gente tem à disposição de vocês crédito rotativo, o cheque empresarial, descontos, enfim, trade finance, operações de câmbio. É um portfólio super amplo. É um portfólio que, além de ser amplo, ele conta com a agilidade de um banco tecnológico. Então, tudo que você faz na palma da mão no celular ou no seu computador. Você consegue acessar o banco pelos canais digitais. E é uma jornada que encoraja vocês a se autosservirem. Então, você entra pelo banco, pelos canais digitais, mas se você precisar falar com alguém, tem alguém lá para falar com você. Diferente daquele banco que você entra no celular, procura ali alguém para falar, não está conseguindo entender, não consigo falar com ninguém. O Banco BS2 tem uma pessoa para poder te atender, você consegue falar com alguém. A gente tem um time especializado que, aliás, fica sob a minha supervisão à disposição de vocês, empresárias e empresários. Obviamente, eu comentei, mas a gente é líder no mercado de câmbio. Então, para quem exporta, importa, compra lá fora, precisa fazer remessa de dinheiro em moeda estrangeira, o Banco BS2 é uma ótima opção. A gente tem uma conta internacional em dólar. Para abrir é muito fácil. É só pegar o computador, é só pegar o celular, bancobs2.com.br, abrir a sua conta. A nossa abertura da conta é 100% online. A gente tem uma experiência que permite vocês usarem o banco de forma digital e fazerem contratações complexas, né? Contratar um empréstimo em dólar ou contratar uma operação de câmbio em dólar. Num bancão, via de regra, difícil, com a gente é super fácil. Tá? E a nossa missão, obviamente, o que a gente quer com isso, além de prosperar, é transformar a experiência financeira das empresas com simplicidade e transparência. É por isso que a minha apresentação é super curtinha. A gente está já em 4 países, né? Brasil, Paraguai,
em Cayman e em Tel Aviv, são mais de 700 colaboradores, na verdade está beirando os 1.000 colaboradores, e eu espero que vocês possam nos visitar, possam conhecer o nosso site. A gente tem um stand ali, tem 2 pessoas do nosso time, das pessoas que atendem a vocês, dessas pessoas de carne e osso, que quando vocês ligarem vão atender vocês, elas estão lá, são experts em finanças e podem esclarecer qualquer dúvida que vocês venham ter. E era isso, gente. Eu falei que era 15 minutinhos, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado entusiasmados com o futuro do Brasil para o setor têxtil, para o setor de moda. Espero que vocês possam ser nossos clientes no curto prazo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.